Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso conteúdo sobre orações subordinadas, substantivas. Mas hoje nós iremos falar sobre as orações subordinadas substantivas reduzidas. É simples, muito mais simples do que a anterior. A nomenclatura de objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, subjetiva, completiva, predicativa, continua, tá? Não mudou nada. O que vai mudar então? Nós iremos reduzir, olha o nome do nosso conteúdo. Orações subordinadas reduzidas de infinitivo. Então aqui no nosso conteúdo, né, nós iremos observar, né, que as orações, elas podem ser reduzidas. Como acontece isso? Eu vou então utilizar uma oração subordinada substantiva completa, que não é reduzida como exemplo para vocês, tá? Então aqui ó, a gente tem: é preciso que as pessoas bebam 2 litros de água por dia, tá? Então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Professora, como que eu sei? Já estudamos isso. Não lembra? Assista a aula anterior, veja o vídeo anterior, faça os exercícios propostos que você logo pega. Mas, para te ajudar, a professora já te disse que você precisa sempre pegar a sua conjunção integrante e observar o que vem antes desta conjunção. Antes da conjunção integrante que, eu tenho o é preciso. Eu tenho ali uma locução verbal, 2 verbos. Eu tenho um sujeito? Cadê o sujeito da oração principal? Lembrem-se que eu disse para vocês que a nossa oração subordinada, ela é sempre dividida em uma oração principal e o restante será chamado de oração subordinada. Na minha oração principal, eu tenho um sujeito? Não tenho. Se eu não tenho sujeito, mais ou menos já vou entendendo que a minha oração, ela não tem sujeito, então ela pode ser uma subjetiva, porque o sujeito estará nela, tá? Então, o que é preciso? Que as pessoas bebam 2 litros de água por dia, tá? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque o sujeito pessoas está na minha subordinada. Tranquilo? Vamos agora para o conteúdo que é o nosso conteúdo de hoje, que é entender o que é uma oração. Nós estamos estudando as reduzidas de infinitivo, mas o que é isso? As orações subordinadas reduzidas, elas não possuirão a conjunção integrante. Legal, né? Fácil, ó. Primeiro, vamos entender rapidinho o que significa um verbo no infinitivo. Um verbo no infinitivo é um verbo onde ele não é flexionado. Ele apenas é colocado no seu nome inicial, original. Vejam, por que infinitivo? Porque ele não foi conjugado, tá? Então, a gente dá a ideia de uma ação que está sempre acontecendo. Eu vou andar. Ele está a andar. Eu pretendo beber. Beber quando? Não tem ideia. Então, o verbo no infinitivo, ele passa a ideia de um tempo infinito, em que você não sabe se vai ser hoje, amanhã, se já aconteceu, tá bom? E ele sempre vai estar, para dar ideia temporal, ele vai ter junto um outro verbo que vai auxiliar no entendimento de tempo, que são as locuções verbais, né? Então, eu tenho aqui, o que é um verbo no infinitivo? É um verbo sem flexionar, em tempo, em pessoa ou número. Nunca flexiona, ele vai sempre ficar assim, bonitinho aqui, ó. Daí eu vou para as minhas reduzidas. Então, eu tenho que entender o que é infinitivo para ir para a reduzida. Entendi o que é um verbo no infinitivo? Entendi? É um verbo que ele não está conjugado, não está flexionado.
Quando eu venho para reduzida, eu vou entender que eu vou retirar a minha conjunção integrante que ou se, elas não mais farão parte da oração subordinada reduzida. Ela desaparece, tá? Então, se você estudou até agora com conjunção, agora você vai estudar sem. Olha que legal. Daí, olha só, como fica aquela primeira oração? Transformar essa oração subordinada, substantiva, subjetiva, em uma oração subordinada reduzida e continua sendo subjetiva. Olha só, você vai colocar assim, ó, é preciso beber 2 litros. É preciso que as pessoas bebam. O que eu fiz? Eu peguei que as pessoas, retirei e peguei o meu verbo que estava flexionado, bebam, e trouxe para o infinitivo. É preciso beber 2 litros de água. Tá? Então, o que você fez? Reduziu, diminuiu a informação. Tá? Então, para reduzir uma oração subordinada, você precisa retirar a conjunção integrante e colocar no lugar dela o verbo que estava na subordinada anterior, mas colocá-lo não mais conjugado, mas no infinitivo. Entenderam? Tá? Então, as reduzidas, exatamente o que você faz? Você reduz, você diminui essa carga de informação, tá? Então, agora eu vou fazer com vocês uma de cada, para que nós possamos entender como a gente faz essa redução. Como que eu mudo, tá? Uma oração, vou pegar aqui o seu livro como exemplo para você. Então, aqui a gente já vai fazer um exercício, né? Então, ó, transforme as orações, né? Subordinadas, vou colocar abreviadas, tá, meus amores? Subordinadas, substantivas, em subordinadas reduzidas, tá? Então, nós vamos trabalhar com esse exercício hoje. Até legal, porque quem não entendeu direito a outra, agora consegue fazer essa diferença que existe entre as reduzidas e as normais comuns, né? Vamos começar então pela subjetiva mesmo. Então, eu vou pegar uma subjetiva e vou transformar. Então, vamos lá. Convém, veja que começa com um verbo sem o sujeito, né? Então, vamos lá. Convém que você compre tudo. Então, vamos lá. Vamos transformar essa oração. Essa oração, ela é uma subordinada subjetiva, porque quando você vem aqui, ó, você traça OP, tudo que vem antes do que é uma oração principal. Tudo que vem depois do que é a sua oração subordinada. E a sua oração subordinada, ela possui o quê? Então, ela não é reduzida, certo? Então, você vai reduzir essa oração. Você vai colocar assim, ó. Convém. Qual é o verbo que eu tenho ali? Convém que você compre. Então, eu vou procurar o verbo. O meu verbo é o comprar. E eu não vou poder flexionar agora. Eu vou ter que trazer ele para o infinitivo. Então, eu vou colocar convém, retiro o que, retiro o sujeito, convém comprar tudo. O que eu fiz? Eu fiz uma oração subordinada, reduzida, de infinitivo, subjetiva. Tá, é isso. Vamos para mais um exemplo. Agora nós vamos... Então, aqui a gente fez uma subjetiva. Então, essa aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Ó que nome bonito.
Agora a gente vai parar, vamos ver qual que é a ordem do seu livro. Eu estou seguindo o seu livro para te ajudar na hora do estudo, que daí você pode olhar essa aula e pode acompanhar com o seu livro, né? Objetiva direta. Vamos fazer a objetiva direta, né? Ó, os alunos não sabiam que o professor... Vamos lá. Não sabiam que o professor, não sabiam. Não sabiam, vamos pensar num verbo aqui, os alunos não sabiam que fariam o exercício. Como é que a gente vai reduzir isso aqui então, né? Vou apagar aqui, passar para cá para vocês, para ficar fácil. Então, eu vou pegar agora e vou transformar a minha oração. Aqui eu tenho, os alunos não sabiam que. Então, até aqui é a minha OP, oração principal. Depois do que é a minha OS, minha oração subordinada, objetiva, direta. E vou reduzir então. Vou colocar agora assim, ó, os alunos não sabiam fazer os exercícios. Tá? Então, eu peguei o meu verbo aqui e transformei ele em um verbo infinitivo, no infinitivo, tá? Vamos para outra agora, vamos para a objetiva indireta. Então, é bem fácil esse conteúdo, ele é mais fácil até que o outro, porque se você entender direitinho, você não erra na hora de transformar. Então, lembre-se de que sairá cedo. Aí eu vou transformar. Lembre-se de sair cedo. Olha que fácil. Então, o que eu fiz? Eu tirei aqui, né? Eu modifiquei o meu verbo e eu mantive-se, o de, né? Eu não tirei, porque eu preciso que o verbo lembrar, ele é regido de preposição, então tem que manter. Lembre-se de sair mais cedo. Quem que eu retirei? Eu retirei, deixa eu só corrigir aqui, senão você vai confundir. A gente tem que respeitar a regência verbal, né? Então, o meu verbo lembrar rege preposição, pede repreposição. Lembre-se de sair mais cedo. O que eu fiz? Eu peguei o verbo que estava flexionado sair e coloquei no infinitivo. Ela continua sendo uma objetiva indireta porque o meu verbo transitou com preposição. Ele é um verbo transitivo indireto, então ele permanece indireto, não muda o verbo. O que muda? Muda o verbo da OS. Então, o verbo que eu tinha aqui na OS, eu peguei esse verbo, né? Lembrando, vamos de novo que eu não fiz aqui para vocês, né? Então, lembre-se, né? OP e OS. Vou manter o D para cá. Você vai perceber que você flexiona sempre o verbo da OS. É ele que você muda, tá bom? Então, vamos só dar uma recapituladinha. Transformar, então, a minha subjetiva substantiva em reduzida. Eu tiro minha conjunção, eu tiro o sujeito e jogo o meu verbo para o infinitivo. Na objetiva direta, eu tiro a minha conjunção integrante e flexiono o meu verbo. Na objetiva indireta, então aqui eu tenho direta, indireta. Então, na minha indireta eu faço isso, eu acabei de falar para vocês. Eu retiro a conjunção e flexiono o meu verbo, volto ele para o infinitivo. Tá vendo como é fácil? Então, eu vou classificar essas orações.
Aqui eu tenho uma oração subordinada subjetiva reduzida. Eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida. E aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida. Credo, professora, parece fórmula? Pois é, vocês fazem bastante fórmula em matemática, né? Então agora chegou a hora de fazer um pouco de fórmula em português. Mas é simples. Você vai percebendo que é só retirar esse verbo que está conjugado, retirar a conjunção e manter então no infinitivo. Nós vimos 3, estão faltando mais 3. Prof, todas elas que a gente estudou na aula anterior, elas vão ser reduzidas? Sim, né? Então nós vamos aprender a reduzir todas. Aprendemos a reduzir essas 3 e agora nós vamos reduzir mais as outras 3 e nós vamos entendendo então, vamos para a predicativa, né? Então aqui na predicativa, o objetivo é que, então vamos colocar o nome da bonitinha aqui, né? Predicativa. Então, o objetivo é que você, é que eu, vamos colocar eu, né? É que eu passe no vestibular. Então, eu fiz aqui uma oração predicativa. Prof, por que é predicativa mesmo? Ó, o que a gente tem aqui? Sempre faça esse marco. Isso é a sua oração principal. E tudo que vem depois do seu que é uma oração subordinada. Regra, o que vem antes do que? Sempre procure na subordinada quem está antes do que. Antes do meu que, eu tenho um verbo de ligação ou um verbo que indica estado. Significa que eu tenho uma predicativa, certo? E aí eu vou transformar essa oração subordinada predicativa em predicativa reduzida. Como é que eu vou transformar? Eu vou pegar aqui, ó. O objetivo é tira o que eu passe, tira o eu e flexiona o verbo. O objetivo é passar no vestibular. Agora eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida, porque eu faço essa alteração. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos para a oração, qual que é a próxima? Agora vamos lá? A próxima vai ser uma apositiva. Depois a gente vai para a completiva, né? Apositiva. Opa, o giz não tá legal. Apositiva. Então, na apositiva, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se uma bem fácil aqui. Pra gente não, tá? Não errarmos, tá? Então, vamos ver. Então, como é que vai ficar essa aqui? A gente sabe que a marca da apositiva são os 2 pontos. Então, a gente já entende que a gente tem que retirar esses 2 pontos e retirar esse... nós vamos colocar aqui um hífenzinho, né? Então, vamos lá. Vamos retirar... Vai ficar assim. A ideia... Opa, pegar o amarelinho, né? A ideia foi encontrar... Opa, tá faltando aqui, né? A ideia foi boa. Aí vamos colocar aqui. Encontrar todos. Entenderam?
Então, o que eu fiz? Eu retirei o meu conectivo que, eu retirei o meu sujeito e eu modifiquei o meu verbo, tá? E aí, quando eu coloco o meu verbo, eu flexiono ele para o modo infinitivo, tá? Então, aqui eu tenho uma apositiva. E agora a gente vai para a última, que é a completiva nominal. A completiva nominal é aquela que tem valor de complemento nominal, certo? Então, vamos lá. O complemento nominal é aquele que pede, né? É aquele que completa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, vamos lá para a completiva nominal para encerrar o nosso conteúdo de reduzidas. Vou escolher uma bem bonitinha aqui, vamos ver. Os alunos têm dúvidas de que o teste foi corrigido. Corrigido. Então, como que a gente vai pegar? Os alunos têm dúvidas. Então, o que eu tenho antes do meu que? Eu tenho um substantivo abstrato, dúvida. O aluno tem dúvida. Ele tem dúvida de que o teste foi corrigido. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Vou repetir, né? A minha OP se mantém, vocês estão percebendo, né? Os alunos têm dúvidas. Então, tem dúvidas. Vou manter aqui. Lembrando que vocês não podem esquecer da regrinha do acento, né? Eu estou no plural, então o meu tem vai com esse circunflexo bonito. Os alunos têm dúvidas. Da correção realizada. Vou ter que mudar aqui, tá, gente? Vai ficar meio estranho, mas... Porque nem todo verbo eu consigo flexionar ele na sua íntegra, né? Eu preciso corrigido. Então, ali eu tenho uma voz passiva. Foi corrigido. Então, os alunos têm dúvidas da correção realizada do teste, né? Não coube ali. Da correção realizada do teste, tá? Então, sempre você vai pegar o seu conteúdo de subordinada, substantiva, e vai transformar essa substantiva. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui para nós fazermos, né? Então, vamos tentar achar uma oração completiva nominal bem legal, porque eu acho que aquela ali ficou um pouquinho confusa para vocês. Então, vamos ver uma completiva nominal. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui a gente tem... essa oração aqui, vou colocar para vocês, ó. Maria do Carmo. Achei aquela um pouco fraca. Tinha certeza de que estava para ser mãe. Como é que a gente vai reduzir isso aqui, então? Vamos lá. Vamos pegar a minha primeira... Vamos separar primeiro, né? Então, aqui eu tenho a minha OP, é essa. Maria do Carmo tinha certeza de... E eu tenho que pegar tudo isso de que estava para ser mãe. Então, como é que... Maria do Carmo tinha certeza de ser mãe, de que seria mãe, o meu verbo precisa ficar no infinitivo, de poder ser mãe. Opa, acho que encontrei o meu verbo aqui. Então, vamos lá. Maria do Carmo tinha certeza de que
tinha certeza de, opa, professora, de ser mãe. Certo, amores? De que estava para ser mãe. Ela tinha certeza. Então, Maria do Carmo tinha certeza de ser mãe. Viram? O que eu fiz? Eu retirei o que, eu retirei o estava e o para ser, né? E eu coloquei de ser mãe, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido que a subordinada reduzida, ela é uma forma de trazer a informação mais enxuta, mais concisa. Não há, então, a conexão de conjunção, a obrigatoriedade de transformar o seu verbo no infinitivo e, a partir disso, manter a mesma mensagem. Por que eu fiz uma outra completiva? Porque eu achei que aquela ali ficou meio estranha, a mensagem parece que não era a mesma. Mas aqui você vê que eu mando a mesma mensagem. Então, eu só preciso ter sempre esse cuidado de enviar a mensagem de acordo com a substantiva e não mudar na hora de reduzir. Certo, meus queridos? Nós faremos então os exercícios e nos encontraremos na nossa próxima aula para tirar dúvidas e também para vermos se entendemos direitinho este conteúdo. Então, quando você for estudar as reduzidas, lembre-se, é necessário retirar a conjunção integrante que e retirar também, às vezes, os sujeitos, que eles atrapalham, né, quando é o caso da subjetiva, e retirar alguns elementos, porque aí você reduz, você traz uma informação mais concisa. Tá certo, meus amores? Um grande abraço, um grande beijo, estou com muita saudade de vocês. Eu espero que este conteúdo realmente te ajude e que você possa fazer textos mais concisos, mais enxutos, ao utilizar a oração subordinada substantiva reduzida. Tá bom? Um grande abraço, meu querido.